aula de hoje vai ser prática de dendrocronologia. A dendrocronologia, dendron significa árvore, cronologia tempo, e é utilizada para revelar padrões climáticos como várias outras possibilidades. Então a gente pode retirar uma amostra de forma não destrutiva, utilizando o prado de Presley, e ali a gente vai depois medir, a partir da bagueta que vai ser retirada, a largura dos anéis de crescimento, e ali a gente pode achar padrões que vão definir, os ciclos climáticos. Para isso a gente precisa utilizar uma lixa para polir o material, e depois a gente vai fazer a medição das larguras desse. Dando continuidade, a gente vai fazer uma análise dos anéis de crescimento para determinação de uma curva de crescimento da árvore. Então a gente vai utilizar o programa Image Pro Plus. Aqui a gente vai ter uma imagem exatamente da bagueta, onde nós vamos analisar estas larguras para poder determinar essa curva de crescimento. Então, para poder iniciar essa medição, eu preciso primeiro fazer exatamente a calibração. Então, para fazer essa calibração, eu venho aqui em Measure, Calibration, Spatial, aí eu vou criar uma nova, eu vou querer agora em milímetros, e vou chamar isso daqui, essa aqui é Cedro 1, então eu vou colocar CD1, Ok, e vou então pegar a imagem. Então aqui eu tenho a imagem, e aqui eu posso fazer, do 0 até o 5. Então, eu tenho aqui do 0 até o 5, 50 milímetros, porque eu tenho aqui 10, 20, 30, 40, 50. Então, eu vou vir aqui e vou colocar que eu tenho os 50 milímetros. Dou OK. E aqui também eu dou OK. Então, eu já fiz a calibração. Agora, eu tenho que começar a fazer a medição. Essa medição eu tenho que começar pela medula. Normalmente, a medula ela tem uma trinca. Então, a gente consegue visualizar mais facilmente porque ela forma essa trinca, Então, eu vou, a partir daqui, fazer as medições desses anéis até a casca. Então, eu vou pegar, clicar aqui, exatamente para ter o length. Vou só ver aqui, Input, Output, Mensuration e DDE, e vou, então, fazer as mensurações. Então, já está aqui, eu vou pegar aqui, da medula até essa primeira medição, segunda, terceira. Eu posso aumentar aqui para visualizar melhor. Aqui o quarto, quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, e agora eu vou continuando para cá. E aqui eu vou formando sempre, tentando deixar essa parte aqui, sempre tangenciando os anéis.
Então, muitas vezes, né, quando a gente vai chegando num local que a gente tem alguma dúvida, a gente recorre à própria estrutura, né, e verifica, né, se tem alguma coisa diferente ou não, né? Então a gente vai olhando essas coisas também. Aqui tem uma estrutura, né, que dá para ver que houve alguma injúria, e provavelmente isso foi feito por conta do fogo, né? Então, formando algumas marcas aqui na madeira. Então, pronto. Então, eu cheguei, né, a contar 30 anéis, né? E aqui eu tenho as medições, né, desses anéis. E a partir daqui, então, eu vou transportá-lo para o Excel. Então, eu volto aqui, input, output, export now. Então, aqui agora, eu preciso o seguinte, eu sei que aqui nós temos, né, as medições dos... Só que, né, eu tenho que fazer aquele conserto, né, porque aqui, como o meu computador, ele reconhece como a vírgula, que é o separador decimais, eu tenho que voltar aqui e olhar exatamente quais são as mensurações. Eu estou vendo aqui, né, 8 ponto alguma coisa e tal. Ou seja, todos eles estão em torno aí de 2 a até 9, né, milímetros. Então eu volto aqui no Excel e aqui eu vou ter que dividir por 1 milhão para poder ter essas. Vai ter um aqui que ele está diferente, né? Então eu vou dividir esses aqui primeiros. Lá, especial, divisão, ok. Os demais aqui também fazer a mesma coisa. Colar especial, divisão, ok. E esse aqui, ele ficou, eu vou simplesmente colocar a vírgula e aí pronto, já está resolvido. Então, feito isso, eu agora tenho então a medição, né, do anel de crescimento. Ano a ano, né? Então, aqui, o L1 é exatamente o ano 1. O L2, ano 2 e assim por diante. Então, eu vou simplesmente aqui eliminar esse daqui. E aqui, então, eu tenho os anos. Aqui eu tenho a largura do anel de crescimento a cada ano, né? Agora, o que eu preciso fazer é calcular o incremento corrente anual
o incremento médio anual. E também eu tenho que fazer o que eu chamo a curva de crescimento. Vou colocar o incremento anual só. Quando a gente quer medir, né, o crescimento a cada ano, né, a gente vai ter esse crescimento aqui, ó. Só que o seguinte, essa largura do anel, no caso da árvore, então deixa eu até mostrar aqui, né, o tronco da árvore. É mais fácil aqui, ó. Quando eu estou medindo o tronco da árvore, eu estou medindo um lado. Eu não estou medindo o outro lado. Então, nesse lado aqui, eu tenho apenas a medição de metade do DAP. Ou seja, a outra metade do diâmetro da árvore eu não tenho. E eu quero ter uma ideia do crescimento em diâmetro, né? Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, o meu incremento corrente anual, ou seja, o incremento quanto que cresce a cada ano, vai ser exatamente o seguinte, é igual a essa largura vezes 2. Por quê? Porque ela cresce de um lado e cresce do outro, né? De um lado da medula a gente tem, né, os anéis de crescimento, do outro lado da medula a gente tem outros anéis de crescimento. Então, né, vocês entenderam por que eu multipliquei por 2 para achar exatamente o incremento corrente anual, mas em diâmetro. Aí, aqui eu vou só simplesmente puxar, ele já vai me dar o incremento, então, corrente anual em cada ano desse. Antes de fazer esse daqui, eu vou pegar esse incremento acumulado, e depois eu volto no IMA. Então, no incremento acumulado, eu vou ter exatamente o quanto que ele cresceu a cada ano, né? Então, nesse primeiro aqui, foi exatamente esse valor. No segundo, vai ser esse mais esse, ok? O terceiro vai ser exatamente esse mais esse, e assim por diante. Então, eu vou ter aqui, né, esses incrementos acumulados. Então, eu vou chegar, né, no total de 65,38, ou seja, ele cresceu 65,38 nesses anos, porém, eu volto aqui para poder consertar esses valores aqui. Mas deixa eu só, voltando aqui, deixa eu só refazer. Esse aqui eu vou pegar... Então, no segundo ano foi isso daqui. No terceiro ano, esse daqui. Vou voltar para ver. Isso. Então, aqui, o que aconteceu, né? No segundo ano, por exemplo, ele teve o crescimento, né, corrente anual de 11, só que ele já tinha um outro crescimento acumulado, que é esse daqui. Deixa eu só pegar aqui, pronto. Esse é o 17, o segundo foi 11 mais 17, e assim por diante. Esse terceiro, eu vou ter o crescimento, né? Foi 15, mas mais o somatório de 17 mais 11, que dá 28. Nesse daqui, eu tenho o crescimento, né, de 9,38, mais o somatório de 17 mais 11, 15, que dá 43. E assim por diante. Então, eu fui fazendo esse somatório e cheguei, então, né, ou seja, ele cresceu 287 milímetros ou 28,7 milímetros nesses 30 anos, né, ele teve um DAP de 28,37 milímetros, né, 97 milímetros.
Então, feito esse procedimento, eu já tenho um incremento anual, né, de cada... E aí eu vou tendo esse incremento anual acumulado, né? Então, com esse incremento anual acumulado, eu vou poder fazer um gráfico mostrando exatamente a curva de crescimento, né? Então, eu vou selecionar esse daqui, né, que é o incremento acumulado anualmente, né? E vou, então, inserir um gráfico, né? E aqui eu vou pegar, né? Deixa eu só selecionar, porque nesse daqui o intervalo vai ser exatamente o ano, né? Então eu tenho aqui os anos, o X, e nesse caso aqui eu tenho o incremento radial em milímetros. Ok. Então, aqui eu vou ter, né, incremento radial, nesse lado aqui em milímetros e nesse lado aqui são os anos. Então, aqui eu vou ter exatamente o gráfico, né, mostrando exatamente essa curva de crescimento. Então, uma curva de crescimento radial, a gente vê, ó, que há um crescimento contínuo, né? Tal. E, além disso, né? Aqui eu vou só consertar, né? O que seria esse IMA. Então, ele é sempre o somatório, né? Então, se só mudar aqui, ele vai ser sempre um incremento anual acumulado dividido pela quantidade de anos que ele tem. Então, aqui eu vou ter o IMA que vai ser o seguinte, ó, é igual ao incremento, esse incremento, dividido exatamente pela quantidade de anos. E assim vão ser todos os outros. Aqui também eu tenho, no caso, o incremento médio anual e aqui o incremento corrente anual. Bom, voltando aqui nessa curva, né? O que eu vou fazer? Eu vou verificar, e aí eu vou vir aqui bater nessa reta com o botão esquerdo e vou adicionar uma linha tendência, né? E nessa linha tendência eu vou colocar aqui, né? Ela é bem linear, né? Dá para ver. Eu vou exibir a equação do gráfico e eu vou verificar também qual que é o R, né? Que é formado aqui. Deixa eu só voltar aqui na linha tendência. Eu vou verificar também qual que é o R ao quadrado. Então, o R ao quadrado é bem alto, né? Quase 1, né? Então, quanto mais próximo de 1, melhor ele explica esse crescimento. Então, com esse valor aqui, né? Eu vou agora trabalhar uma equação exatamente para que eu possa conseguir, né, chegar ao valor que seria a idade de corte dessa árvore, né? Considerando que o seguinte, quando ele tiver 50 centímetros, ou melhor, 500 milímetros, né? Então, isso aqui é o DAP em milímetros. Então, quando ele tiver 500 milímetros, ele vai estar apto a cortar. E aqui eu tenho, então, a equação. A equação é essa daqui, né? O que quer dizer essa equação? Essa equação está querendo dizer o seguinte, que o X é o Y, né? O X são os anos, né? E a cada ano ele vai ter uma medição. Então, o que eu posso fazer é fazer o seguinte, aqui eu coloco o ano e a cada ano eu vou saber, então aqui vou considerar 0, né? Aqui é o ano 1.
Então, no ano 1, qual seria esse valor? Então, é igual, vou pegar essa fórmula, só o seguinte, vou repetir, né? É 8,8701 vezes 1, que é o ano ali, então eu vou só colocar aqui vezes 1, mais 14,186. Bom, então eu tenho valor. Nesse período aqui, o DAP, né, ele vai ser 23,051, utilizando essa fórmula, que é um valor próximo, né, daqui. Então, o valor que eu achei foi 17, mas o valor da fórmula é 23, né? São valores próximos. Aí agora eu vou colocar aqui, né, o ano 2, 3, até chegar um ano que eu vou completar 50 centímetros. Então, coloquei ali 60, né? E vou vir aqui e aproveitar e trazer para cá para ver qual é o ano que ele vai ter 500 milímetros. Então, fazendo isso daqui, ó, com 55 anos, eu vou ter essa árvore minha, né? Vai ter 502,0415. Então, ela vai estar apta a ter, né, o seu... Deixa eu só deslocar para cá e colocar aqui, para que a gente possa também comparar depois. Então é interessante, né? Porque a gente tem aqui os anos, né? E a gente verifica exatamente que, por exemplo, vamos comparar aqui, né? O ano 30, ele tinha 280,289 de acordo com a fórmula, né? E no que foi observado, 287,97. Então a gente vê que a equação ela explica muito bem esse crescimento, né, dessa árvore. Por exemplo, vamos pegar os 15 anos, né? Aqui tinha 153, o observado, e o calculado ficou em 147,23, né? São números próximos, né? Se a gente for imaginar que a gente está fazendo aqui uma medição em milímetros, né? Então, vocês vão, com essas medições, poder fazer exatamente a determinação dessa curva de crescimento, e com a determinação da curva de crescimento, vocês vão obter exatamente com quantos anos, nesse caso aqui 55 anos, né, o valor maior que 500 milímetros, que quer dizer 50 centímetros de DAP. Então agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou, porque, né, o incremento corrente anual e o incremento médio anual? Para que eu calculo, né? Então, assim, o incremento acumulado, vocês entenderam, eu fiz uma curva de crescimento, e com essa curva de crescimento eu tenho o diâmetro, quanto que ela vai atingir o diâmetro de 500 milímetros, que equivale a 50 centímetros. Então, quando ela atingir esse crescimento, eu sei que ela já está apta a ser cortada. No caso, agora, desses dois, é o seguinte, quando a gente pensa numa plantação, né, aqui, né, a gente tem do lado aqui as seringueiras, elas são plantadas num determinado espaçamento, mas normalmente esse espaçamento ele vai ficando muito pequeno a partir do momento que as árvores vão crescendo. E a concorrência entre essas árvores atrapalha o crescimento. Então, o que é normalmente feito, né? Não sei se vocês já viram a parte de silvicultura, mas existe um dos tratamentos silviculturais que é o desbaste, ou seja, você corta algumas árvores para favorecer o crescimento de outras, né? E aí você pode, inclusive, fazer um uso múltiplo, né? Você corta algumas árvores para fazer coisas que ele não precisa de grande diâmetro e deixa aquelas que são mais vigorosas para produzir, né, uma madeira que vai ter, né, maiores
dimensões, né? Principalmente tábuas e tal. Então, para a gente saber quando que a gente deve fazer esse desbaste, normalmente eles utilizam essas duas variáveis, o incremento corrente anual e o incremento médio anual. E nem sempre, nesse caso aqui, por exemplo, essa árvore, são duas questões. Ela não é uma árvore de plantio. E, além disso, ela também é uma árvore relativamente jovem. Então, pode ser que a gente não consiga determinar quando deveria ser o desbaste, né? Mas a gente vai fazer o gráfico para ver se a gente consegue determinar esse encontro, né? Dessas duas variáveis. Quando elas se cruzam, é exatamente nesse ponto que você faz o desbaste, né, dessa plantação, vamos dizer assim. Então, eu vou aqui inserir, né, um gráfico também com essas linhas, né? E aqui, então, eu vou obter só que aquilo que eu tinha comentado. Como essa árvore ela não é de um plantio, né, ela vai nos dar algumas informações que nem sempre são informações precisas, né? Mas nós vamos aqui tentar mostrar, né, o que quer dizer cada uma, tá? Primeiro iniciar. Corrente anual, a primeira, e a segunda é o IMA. E aqui são os anos, né? Fiz uma coisinha errada aqui. Então, nós vamos ter aqui, né, as duas retas, né? Então, as duas variáveis, né? O incremento médio anual e o incremento corrente anual, né? A gente verifica que elas se cruzam em vários pontos. Uma árvore que estava no meio da floresta, olha como é que a gente vê. Olha, a gente já vê um cruzamento aqui, a gente já vê um cruzamento nesse ponto, também nesses pontos aqui e até nesses pontos. Por quê? Porque ela não tem um crescimento contínuo, né? Ela tem um crescimento muito variável, porque além das condições climáticas, ela tem a questão de estar sob influência de outras árvores que estão concorrendo, né, por luz, por nutrientes. São variações que seriam diferentes se essa árvore ela fosse de plantio. Como ela não é de plantio, a gente tem cruzamentos em vários pontos.